versículo 3. Repita após mim. Novo Testamento na linguagem de hoje. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. A gente conhece esse versículo em outra tradução, quando ele vai dizer que felizes são os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas essa tradução ela tem uma precisão melhor na sua tradução, foi mais feliz, porque na verdade a realidade de ser pobre de espírito e humilde de espírito não é prerrogativa de alguns. Por isso que nessa tradução não diz felizes os pobres de espírito, porque todos na verdade somos pobres de espírito, humildes de espírito. E ela diz felizes os que sabem. Felizes aqueles então que têm consciência da sua condição de pobre de espírito. A ideia aqui é saber da sua finitude, da sua pequenez, da sua limitação diante de Deus ou em relação a Ele. Esses são os que sabem que são pobres de espírito. Eles sabem que são fracos. Eles sabem que são limitados. Eles sabem que não têm todos os recursos para as demandas da vida. E a Bíblia vai dizer bem-aventurado. E talvez a melhor tradução para bem-aventurado seja abençoado. E por isso feliz. Esse indivíduo é um abençoado. Ele tem a graça de Deus de alcançar uma compreensão tão importante para a vida. Por isso, bem-aventurados os que sabem que são pobres de espírito, porque têm consciência de quem são, têm consciência do que são, têm consciência de que são limitados, incapazes, e aí precisam da ajuda de Deus, precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Hoje nós começamos a compartilhar os 8 princípios do Celebrando a Recuperação. E o primeiro princípio do Celebrando a Recuperação está exatamente baseado nesse versículo. Bem-aventurados os que sabem que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a base, ou o primeiro princípio baseado nesse versículo vai dizer: reconheço que não sou Deus. Repita após mim. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas. E que a minha vida está fora de controle. A primeira vez que eu tive contato com esse passo, eu achei muito estranho. Porque com esse princípio eu achei muito estranho, porque ele vai dizer: eu reconheço que não sou Deus. Mas é claro que não sou. É óbvio que não sou. Será que existe alguém que pensa que é Deus? E aí, após algum tempo de reflexão, a resposta: pior que existe. Tem gente que acha que é Deus. Porque o que é Deus? E quem é Deus? Ou mais importante do que quem é Deus para esse momento, o que é Deus? É aquele ser que tem o poder sobre todas as coisas. Ele consegue controlar todas as coisas. Esse é Deus. E aí a gente vai perceber que na caminhada, a gente durante muito tempo tenta ser Deus. A gente brinca de Deus. A gente acha que é capaz de controlar a vida como um todo, de fazer tudo dar certo, de colocar tudo em ordem, de digerir todas as adversidades, lutas, mágoas que a gente enfrenta na vida. E a gente fica frustrado quando não consegue. Mas como é que eu errei de novo? Como é que eu ainda não consegui lidar com essa ferida que me causaram? A gente acha estranho. A gente acha esquisito quando um crente cai, quando um crente peca. Ué, mas o que tem de estranho nisso? Não, mas um crente não pode. Um crente não deveria.
mas ele não é Deus. Ainda que seja crente consagrado, ele não é Deus. E a continuidade do princípio diz: admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas. É isso. Fomos atingidos pelo pecado desde o Éden. E já somos gerados pecadores. E o próprio Deus, em Cristo Jesus, nos diz através da sua palavra que a nossa inclinação é para o mal. Todo homem é inclinado para o mal. Isso fica claro nas Escrituras, mesmo após entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nos dizendo que o velho homem luta para dominar a nossa vida. O que é o velho homem, senão o homem decaído, o homem alcançado pelo pecado, o homem deformado pelo pecado. O pecado atinge a nossa vida deformando. E aí a nossa visão fica embaçada, a nossa audição fica prejudicada, o nosso entendimento fica limitado. E daí que vem a nossa impotência. Impotência de controlar as coisas. Impotência de controlar a nossa própria tendência de fazer coisas erradas. Quantas vezes somos tremendamente impactados pela palavra de Deus? Seja em casa, na leitura, seja através de uma canção, seja no momento da celebração, e a gente sai daqui sinceramente querendo ser outro. A gente canta ao Senhor sinceramente, querendo a transformação dele, reconhecendo que ele é grande, digno de louvor, reconhecendo que precisamos da ajuda dele, porque somos humanos, pedindo que ele faça chover perdão e graça sobre a nossa vida. Mas impressionantemente, de uma hora para outra a gente sai daqui e parece que aquilo que foi gerado some da nossa mente, e aí a gente volta a ser o que sempre foi. A despeito dos alvos estabelecidos, a despeito das declarações de amor, a despeito dos votos: Senhor, a partir de hoje eu faço, a partir de hoje eu mudo, a partir de hoje. Mas aí a gente sai daqui e não consegue. Sabe que pode, que não pode, mas ainda assim não consegue ficar sem fazer. Porque o pecador, ele de fato é impotente para controlar a sua tendência de fazer as coisas erradas. Um grande erro do pecador é quando ele consegue controlar a tendência de fazer as coisas erradas pelo poder de Deus e traz a glória para si mesmo. E diz: ó, eu resolvi, eu determinei e eu fiz. Porque ainda que a ação do Senhor sobre nós seja invisível, ela é real. Porque se não for pelo Senhor, não iremos, não faremos, não realizaremos. Não chegaremos a lugar algum. Porque não somos Deus. E somos impotentes diante de tantas coisas. Vícios, tristezas, preocupações, depressão. Quem gosta de ser depressivo? Ah, se eu pudesse controlar, mas a gente não consegue. O medo, o pânico que inexplicavelmente aparece, a ansiedade que nos consome e tira a nossa paz, a crise familiar: como eu queria fazer meu casamento diferente. Mas aí a gente não consegue, porque a gente é humano, deformado pelo pecado, com uma inclinação para o erro. E aí a vida se torna fora de controle. Uma vida fora de controle não necessariamente é uma vida à margem da sociedade na sarjeta. Basta que não seja a vida abundante. Basta que não seja a vida que o Senhor preparou para nós vivermos. Essa vida já se torna uma vida fora de controle. Como já disse, elementos na nossa vida, e alguns deles nós não temos poder de controlá-los. Compulsão pelo trabalho,
mágoas. Como é que é ruim guardar mágoa no coração? Mas é impressionante como é difícil tirar a mágoa do coração. Talvez você já tenha vivido uma experiência como eu, de orar a Deus e de dizer: Deus, em nome de Jesus, eu perdoo fulano de tal, eu libero do erro que cometeu contra mim, eu peço que o Senhor limpe meu coração de toda a mágoa e de todo ressentimento, mas ainda assim, depois de um tempo, se perceber com aquela mágoa no coração. Quem já viveu isso? Quantos mais? Então não sou só eu. Caramba, como é que é difícil, eu não quero conviver com isso. Eu não quero ficar olhando para essa pessoa e lembrando, e refazendo a história, e não quero mais isso. Mas a gente não consegue. Crise conjugal. Quantas vezes eu já falei para minha esposa: ó, eu vou melhorar, tem só mais um pouquinho de paciência. Chega uma hora que já tem vergonha de falar isso. Caramba, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu já cheguei e pedi perdão: ó, me perdoe. Daqui para frente eu vou prestar mais atenção, vou ter mais cuidado. Muitas vezes não dura uma semana. Quanta gente já viveu uma experiência de divórcio, fez tudo para ele não acontecer, mas chegou lá no fim e se viu fracassado, não teve jeito. Medo, vício nos jogos, compulsão por comida. Gente que sabe que está passando do limite. Está comendo mais do que deveria. Está prejudicando a saúde, mas não consegue. Gente que, como eu, tem que parar de comer o açúcar, mas não consegue parar de comer. Gente que vive dominado pela culpa, porque errou, porque caiu. E aí a culpa é todo dia de manhã cedinho bate a porta. Ei, você que está tentando virar um crentão, você que está aí de joelho, ontem você estava traindo a sua mulher, no outro dia você estava roubando lá na sua empresa, no outro dia, todo dia a culpa batendo a porta, para dizer que não temos valor, para dizer que não tem jeito para a vida da gente. Gente que tem que conviver a vida inteira com abusos do passado. Gente que é perfeccionista. E eu sou, e isso é uma das maiores loucuras. Se eu não sou Deus, como é que eu posso ser perfeccionista? Mas ainda assim tento combinar as duas coisas. Gente que mente, é crente em Jesus, mas na hora da dificuldade mente. Falando, não teve jeito, eu tive que falar uma mentira. E aí, os anos se passam, a pessoa se percebe já há 40 anos de vida cristã, mas ainda um mentiroso. E naturalmente se sente humilhado, porque sabe que não deveria ser assim. Gente dominada pelo álcool, por vícios, de maneira geral, que tenta com todas as forças resistir, mas não consegue. Gente carregada de ódio, gente que vive vida sexual desregrada, é crente, que sabe, pastor até da igreja, ou talvez um dos outros líderes importantes da igreja, mas que lá no secreto tem uma vida sexual desregrada, dominado pela lascívia. Gente hipocondríaco, que toma remédio em cima de remédio sem controle. Gente dominado pela procrastinação, tem que fazer, sabe que é importante fazer, mas amanhã eu faço, outro dia eu faço, e acaba que só vive fazendo em cima da hora, quando consegue fazer. Gente que tem compulsão por compra.
compra mais do que pode pagar. Gente dominado pela ansiedade. Um pavor de algo que não existe. Um medo do que é só uma possibilidade. Nem aconteceu e quantas vezes nem acontece. Gente codependente. Dependente da aprovação do outro. Dependente da opinião do outro. Dependente do humor do outro. Gente com necessidade de controle. Quer controlar os outros. Quando não consegue nem controlar a si mesmo. Gente que é crente, mas é maledicente. Gente que é crente, mas é bruto, é ignorante, é rude. Gente envolvido na pornografia, masturbação e uma série de outros distúrbios de sexualidade. E a gente não está descrevendo aqui uma relação de gente que não conhece Jesus, não. Essa lista é nossa. De gente que conhece Jesus. Gente que já tem andado com Ele há tanto tempo, mas sem conseguir se libertar de tantas coisas que embaçam a imagem de Deus na sua vida. Falei aqui algumas de muitas fraquezas, outras estão aqui para um momento mais tarde. Mas com o que você se identifica? Qual que é a sua fraqueza? Quando eu começo a fazer essa lista aqui, independente de mencionar as suas ou não, quais são as suas fraquezas? O que tem vencido você, trazido frustração ao seu coração? Qual é a sua dor? O objetivo do programa, o objetivo da mensagem de hoje, o objetivo dessa série de mensagens é encorajá-lo a mudar de vida. O objetivo é encorajá-lo a mudar de vida. Porque é possível mudar de vida. Mas a gente só muda de vida quando a gente admite a fraqueza. Ou admite as fraquezas e busca ajuda. Porque a gente é impotente, então sozinho a gente não consegue. Quando a gente admite fraqueza e quando a gente busca ajuda, a gente pode começar a mudar. Em primeiro lugar, é necessário nós entendermos a causa do nosso problema. Lá em Romanos, capítulo 7, no versículo 15, vai nos dizer, vai nos dizer, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Quem está falando aqui não é qualquer pecadorzinho, não, é o apóstolo Paulo. O homem que foi usado por Deus tremendamente para evangelizar o mundo não judeu da sua época. Para divulgar o Evangelho. Um homem que era tremendamente usado por Deus. Um homem que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então era, sem sombra de dúvida, um homem de Deus. Mas ele vai dizer isso, não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente o que odeio. O pecado, além de deformar, ele também exerce um domínio. Ele exerce uma influência difícil de ser quebrada. De maneira que, ainda que sejamos cristãos, como a nossa tendência, a nossa inclinação é para o erro, é para o mal, e porque vivemos num mundo dominado pelo maligno, cujo sistema é para promover o pecado, muitas vezes nos pegamos fazendo aquilo que acabamos de aconselhar alguém para não fazer. Muitas vezes nos vemos fazendo aquilo que acabamos de condenar no outro. Eu não consigo fazer o que quero.
eu não entendo o que faço, porque eu faço justamente o que eu odeio. A gente então precisa compreender a causa do nosso problema. E a primeira causa do nosso problema, como já foi dito aqui, é a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. Somos inclinados para o pecado. O pecado é por demasia atraente. O pecado é saboroso. O pecado confere prazer. O pecado produz alívio. Senão, não se venderia drogas como se vende. Talvez o que mais se vende nesse mundo. E por que vende tanto? Porque é bom. Pelo menos até a página 2 é bom. Por que se vende tanta cerveja, tanta cachaça? Porque é bom. Por que a prostituição é um mercado que gira um valor extraordinário de dinheiro? Porque é bom. O pecado é por demais atraente. E nós somos inclinados ao pecado. E quando nós negamos a nossa fraqueza, quando a gente diz para a gente, não, eu consigo, eu dou jeito, eu resolvo, aí mesmo que nos tornamos presas fáceis do pecado. Aí mesmo que caímos em tentação. A palavra diz que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Quando eu tenho consciência da minha fraqueza, da minha limitação. Quando eu consigo admitir de verdade que eu sou atraído e tentado pela pornografia na televisão e na internet, é que eu tenho a mínima condição de vencer a pornografia. Porque enquanto eu fico, não, eu vou dar um jeito, não só hoje, não, eu vou parar, não vai parar coisa nenhuma. Quando eu admito que eu não consigo me livrar do raio da droga, é que eu tenho a menor possibilidade de me livrar e de ter vitória sobre ela. Quando eu diz, não tem jeito, eu gosto demais desse negócio, não consigo. Aí eu abro a porta da possibilidade da ajuda, do socorro chegar, para que eu consiga me livrar da droga. O mesmo da bebida, o mesmo da compulsão de comida, o mesmo para tantas coisas na nossa vida. Caímos por achar que somos fortes, por pensar que podemos resolver os problemas sozinhos. Temos sido carcomidos pela depressão, pelo pânico, por tantas outras coisas, porque nos calamos, nos fechamos, deixa eu ficar aqui quietinho, ninguém tem a ver nada com o meu problema, ninguém vai conseguir resolver o meu problema, e a gente fica quieto, calado, não fala para ninguém, e aquilo que está nos consumindo só faz consumir mais ainda, mais rápido ainda. A geração que vivemos é uma geração que tem tentado ser autossuficiente. Tem tentado colocar Deus de lado, numa expectativa que consegue resolver sozinho. A nossa geração tem sido enganada com um discurso de que você pode, você é capaz, a força está dentro de você, basta você ter confiança que você vai chegar lá. Quando na verdade a Bíblia diz que nada somos barro, dependemos completamente dele. Mas a nossa geração não quer declarar dependência de Deus. A nossa geração tem tentado viver como uma ilha. A vida é minha, eu faço o que quiser, eu não devo satisfação a ninguém. Mas o Deus que criou o humano tinha Deus, o humano tinha os animais, o humano tinha a criação perfeita. E o Deus que criou o humano, quando olhou o humano, ele disse, não é bom que o homem viva sozinho. Mas o humano não tinha Deus? E o próprio Deus estava dizendo, não é bom que ele viva sozinho. Que coisa! É Deus dizendo. Não é bom viver sozinho. A gente precisa ter alguém ao lado.
A mensagem é: nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós é capaz de ser independente. Ainda aquele mais rico do mundo, ele depende de uma série de pessoas para servir a ele, ainda que seja pelo dinheiro. Ninguém é autossuficiente, ninguém é uma ilha. A grande verdade que Satanás tem impedido muitos de compreender é essa: eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu dependo de uma série de pessoas, eu preciso de ajuda de uma série de pessoas. É essa a verdade. Você precisa de Deus e você precisa de pessoas em sua vida. A gente brinca de ser Deus. Como? Quando nós negamos a nossa humanidade e tentamos controlar tudo. A gente está brincando de ser Deus, porque só quem pode controlar tudo é Deus. A gente brinca de ser Deus quando tenta controlar a imagem. A gente não quer que as pessoas descubram quem realmente nós somos. Aí a gente acha que se ficar no secreto, se ninguém ouvir de mim, quanta coisa você sabe do outro sem que o outro nunca tenha te contado. Levanta a mão aí. Tem gente assim que você sabe um monte de podre dele sem ele nunca ter contado? Tem alguns, né? Você sabe um monte de coisa da vida daquela pessoa e ela nunca contou. Ela está achando que está conseguindo mantê-la em segredo. Ela está achando que ninguém sabe. Mas o que se pode ver nela é pior do que o que ela esconde. Porque aquilo que se esconde adoece, entristece o coração, e a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E o coração triste naturalmente faz o semblante não ser dos mais agradáveis. Tentamos controlar as outras pessoas. Eu quero que a minha esposa aprenda a viver desse jeito aqui. O meu cônjuge tem que aprender a ser desse jeitinho. Ele tem que apertar a pasta de dente como eu. Que negócio é esse de apertar no meio da pasta de dente? Não, ele tem que tomar café puro. Que negócio é esse de tomar café com leite? E aí a gente vive uma vida inteira tentando controlar o outro. E esquece que o outro é outro. Não é para ser controlado. O outro é o outro. É para ser respeitado. Na teoria é tão fácil. Mas como que é difícil viver desse jeito? Tentamos controlar a nossa dor. A gente tenta se esconder dela. A gente tenta evitar a dor. Não, nem fala nesse assunto. Pelo amor de Deus, nem fala nisso daí. A gente tenta negá-la. Não, tá tudo bem, tá tudo jóia. O casamento, graças a Deus, não tá. Mas a gente tenta negar. Todavia, ela tá ali, né? Quando a gente entra lá no quarto e fecha a porta, dá de cara com ela. Quando a gente encosta no travesseiro, parece que ela salta assim, enche a nossa cabeça, a nossa dor. Não tem como fugir da realidade. Deixar de falar dos problemas não faz eles sumirem. Negar os problemas não faz com que eles deixem de existir. Eles estão lá, nos torturando diariamente. O medo, a culpa, a mágoa, o ódio, o ressentimento, o trauma, a ferida, eles estão lá. Quando a gente tenta ser Deus, isso traz algumas consequências. Lá em Gênesis 3:10, quando Deus chegou para visitar, Adão diz assim: eu ouvi a tua voz, ou em outra tradução, eu ouvi os teus passos no jardim, e eu fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Uma das consequências de tentar ser Deus, ou brincar de Deus, é o medo que passa a tomar conta da nossa vida. Você já parou para conversar com algumas pessoas e aí elas compartilham um medo que está absorvendo, que está matando aquela pessoa. E aí quando você olha de fora a vida daquela pessoa, o medo dela não faz sentido nenhum. Você fala, rapaz, nada a ver, cara.
vai dar tudo certo, você é muito inteligente, sei lá, seja o que for. Mas a pessoa está consumida pelo medo. E o medo, segundo Neil Barreto, pastor, é fé na derrota. Medo é acreditar de todo o coração de que vai dar errado. E aí a gente muitas vezes se vê assim, dominado pelo medo. A possibilidade de dar certo é tão grande e maior do que a de dar errado. Mas quando somos envolvidos pelo medo, a gente não consegue ver outra coisa. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se compadece de nós, nós vamos morrer. Eles iam morrer? Eles não iriam morrer. Mas o medo faz isso com a gente. Quando a gente tenta brincar de ser Deus, a gente se torna frustrado. Romanos 7, 21 e 23. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Paulo expõe aqui a sua frustração de não conseguir fazer o que ele sabia que devia fazer. Não conseguir fazer o que ele queria fazer. Quando a gente tenta dominar, quando a gente tenta brincar de Deus, é isso. Davi no Salmo 32, 3 vai dizer: eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que eu fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Quando a gente tenta esconder a dor, a mágoa, a realidade é de frustração. Frustração é um sintoma de um problema mais profundo ainda que você não conseguiu resolver. Frustração é um sintoma de um problema mais profundo ainda que você não conseguiu resolver. Não conseguiu controlar. Uma terceira consequência de brincar de Deus é o esgotamento. Salmo 32, versículos 4 e 5. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então te confessei o meu pecado, não escondi minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. E tu perdoaste os meus pecados. Todos os meus pecados. Quando a gente tenta brincar de Deus administrando mágoa, ressentimento, culpa e tantas outras coisas, a gente se cansa. A gente fica esgotado. Porque está tentando controlar tudo. E quem tenta controlar tudo vai se esgotar, né? Deus, na sua infinita sabedoria, fez um dia de 24 horas e é tudo que temos. E normalmente 1/3 do dia a gente só consegue dormir, não consegue fazer mais nada. Então sobram 16 horas. E por mais que a gente tenha carros, motos velozes, a gente não consegue fazer tudo. Os nossos recursos, por maiores que sejam, os recursos que Deus deu, recursos financeiros, de inteligência, de força, ainda são limitados diante da demanda da vida. Se você está em constante estado de fadiga, exausto, pergunta a si mesmo: de que tipo de dor eu estou fugindo? Imagine fugir. Eu lembro quando moleque das brigas na escola, eu sempre fui folgado, mas nunca fui burro, né? E eu via que tinha algumas confusões que eu arrumava que eu não ia conseguir resolver. Tem gente que fica sabendo que vai dar ruim, né? Eu corria. Imagine-se correndo. Cansa, fadiga a gente. Do que você está tentando fugir? Uma mágoa, de um ressentimento, da culpa de um erro que você cometeu,
de um trauma causado lá na sua infância ou em algum momento da sua vida? O que você está tentando fugir que tem trazido tanto cansaço? Quais são os problemas dos quais você foge, não quer encarar de frente? Uma quarta consequência de tentar brincar de Deus é que a gente se torna um fracassado. Provérbio 28:13 vai dizer: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O sentimento, a sensação de fracasso é algo horrível na vida da gente. E quando a gente fica tentando administrar o que não pode administrar, é esse sentimento ou esse estado em que a gente passa a se encontrar, se tornando um fracassado. Quando nos entregamos aos nossos desejos, quando nos entregamos às nossas fraquezas, quando somos carcomidos pelas nossas dores, os nossos medos, ainda que a gente não diga para ninguém, mas a gente se sente fracassado. O caminho para a cura, em primeiro lugar, é admitir a incapacidade. Admito que não sou Deus, ou reconheço que não sou Deus, e admito a minha impotência. Não tem jeito de vencer aquilo que tem te vencido sem reconhecer a sua incapacidade, sem admitir que você é impotente sozinho de resolver. Não, mas ninguém me ajudou, eu decidi e fiz sozinho. Engano seu. Engano seu. Só pela ajuda de Deus e intervenção de Deus que a gente chega em algum lugar, até mesmo o incrédulo. Quem é que sustenta o universo, como diz a palavra de Deus? Quem é que nos permite o ar para respirar a cada dia? Por que não somos consumidos a cada manhã? Até mesmo o pior dos incrédulos, o ateu, ele vive um milagre a cada manhã. Porque a misericórdia de Deus é a causa dele não ser consumido. Por isso que ele ainda existe, subsiste. Teve um homem que se assoberbou, achou que era gente, achou que era maior do que Deus. E Deus disse: durante tanto tempo, você vai se tornar como um animal. E vai viver como um animal. Quem era esse homem? Um rei. Alguém extremamente forte e poderoso. Mas durante um tempo da sua vida, ficou vivendo como bicho. E aí, quando recobrou a sua consciência, quando voltou a ser gente, ele aprendeu a glorificar a Deus. E reconhecendo que ele não era nada. O primeiro passo para a cura é admitir a sua incapacidade. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente. A Bíblia vai dizer que quando admitimos a fraqueza, nós encontramos força. Mas essa não é uma ideia popular, como eu já disse. A ideia popular é da autossuficiência. Mas a ideia de Deus é de que precisamos de outras pessoas. Deus deu dom aos homens para que os homens se sirvam e ninguém tenha falta de nada. Por melhor que seja o meu dom, ele não me torna autossuficiente. Ele não é tão grande para preencher o vazio do meu coração ou das minhas necessidades. Ele distribuiu o dom entre os homens para que todos se servissem e ninguém tivesse a falta de nada. Os mandamentos de reciprocidade são mais de 43 no Novo Testamento. Levem as cargas uns dos outros. Por quê? Porque ele sabe que não dá para levar a carga sozinho. Orem uns pelos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. Amem uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Não é bom que o homem viva só.
toda a Bíblia afirma e reafirma que precisamos de Deus e das outras pessoas. Admitir que não sou Deus significa que eu sei que sou fraco. Eu sei que sou limitado. Eu sei quem eu sou de maneira geral. E, em primeiro lugar, eu sou incapaz de mudar o meu passado. É filme, gente, aquele negócio de Volta para o Futuro. Era esse filme? Que tinha lá aquele carro, o menino entrava, ele ia lá no passado. É filme, gente. É ficção, é história, é muito interessante, mas é impossível. Por que tanta dificuldade da gente lidar com o passado? Porque a gente acha que é Deus. Eu não podia ter feito aquilo. Eu não podia ter errado daquele jeito de maneira nenhuma. Por que não? Isso é síndrome de Deus. Eu sou humano, deformado pelo pecado, inclinado pelo pecado, sim. Crente há mais de 30 anos, mas vivo diariamente a tentação da inclinação, da sedução para o pecado. Pastor de igreja, mas seduzido diariamente, lutando diariamente contra o pecado. Por que não pode errar? Vai errar. É humano. É humano. A ideia de Deus não é que nos tornemos perfeitos, sem erro, porque Ele sabe que é impossível. Mas é que nos tornemos comprometidos com a santidade. É bem diferente. Eu não tenho mais prazer no pecado. Quando eu me sujo de lama, eu fico todo... Não, o mais rápido possível eu quero trocar essa roupa. Eu quero me lavar. É gente que está comprometida com a santidade. Gente que está comprometida com Deus. Então o caminho para a cura passa por essa consciência. Eu não posso voltar e mudar o passado. Ainda que ele ainda me machuque ainda hoje. Ainda que ele me cause amargura no coração. Mas não tem como mudar o passado. Eu preciso de nova visão a respeito do passado. Se foi ferida e é isso que tem me consumido, eu preciso da visão que ministra o perdão e que me liberta do outro através do perdão, do mal que me fizeram. Se a visão do passado que me consome é culpa do erro que cometi, da mesma maneira, e agora eu preciso da visão do perdão noutra direção, para que eu aceite o perdão de Deus, para que eu entenda que o meu valor para Deus em nada mudou por conta dos erros cometidos no passado. E eles fazem parte dessa natureza humana, pecaminosa. Ainda no caminho para a cura, nós precisamos entender que somos incapazes de controlar a vida dos outros. Não adianta continuar brigando, gritando, dando fora com o seu cônjuge, com o seu filho, e achar que você que vai mudá-lo. E achar que você consegue controlar a vida do outro. Você só é responsável pelas suas ações e não a ação dos outros. Você jamais vai conseguir controlar o outro. A Bíblia tem outras orientações para a convivência. Suporte, ame, perdoe, tenha paciência. Mas você não vai mudar o outro. Quem convence o homem, quem regenera o homem, é o Espírito Santo de Deus, que é Deus. A gente não tem poder de convencer o outro. A gente não tem poder de mudar o outro e muito menos a missão de mudar o outro. Só Deus que pode fazer. O caminho da cura passa pela consciência de que somos incapazes de controlar os nossos maus hábitos, as nossas compulsões, os nossos vícios, as nossas dependências. Isso fica bem claro por conta daquela dieta da segunda-feira, né? Principalmente na virada do ano, né? Não, esse ano vai ser diferente, cara. Agora vai. Não, eu botei no meu coração, estou determinado.
Aí no dia primeiro, infeliz, está lá comendo pavê, pudim e um monte de coisa. Aí você fala, é dieta? Amanhã, eu sou de ferro, né? Hoje é o primeiro dia do amanhã. E aí, a gente sabe como é que fica o negócio. Não é muito mais fácil a gente admitir, olha, eu não consigo, ora por mim. Ora para que Deus me dê uma força, me dê uma capacidade, porque eu não consigo. A verdade é essa, eu não consigo. Mas aí tem uma hora que o negócio se encaixa, não é? Você já se viu assim? Depois foi do primeiro ciclo do Celebrando mesmo, eu me vi conseguindo fazer coisas que eu jamais acreditei que conseguiria fazer. Sabe aquele negócio que persegue você uma vida inteira? E toda vez eu perdia para aquele problema, toda vez eu perdia. E aí depois, quando eu resolvi reconhecer a realidade dos fatos, de repente eu me vi mais forte. De repente eu me vi mais saudável de mente, mais são, mais sóbrio. E de repente eu me vi andando em vitórias em algumas áreas da minha vida. Hoje mesmo eu estava agradecendo a Deus por uma. Estava saindo de casa para vir para cá. Antigamente eu morava do lado da igreja. Quem não sabe é aqui do lado. E na hora de vir embora para a igreja já era um estresse. Brigava, gritava, vamos embora, a gente ia chegar atrasado. Largava todo mundo para trás e vinha embora. E aí quando a gente mudou para morar lá no centro, eu falei, agora vai dar ruim, né? Agora não tem jeito. E aí hoje eu vi, hora de sair de casa, você sabe como é que é, né? Imagina uma família de 3 filhos. E estava daquele jeito, sem muitos detalhes, e eu estava em paz. Quietinho, esperando e glorificando a Deus. Falei, Deus, obrigado. Porque eu sei que isso não é meu. É quando a gente se vê conseguindo fazer o que jamais imaginou que ia conseguir fazer. E eu estava glorificando a Deus. No meu coração, falando, obrigado, Deus. Esperei pacientemente, saímos de casa tranquilamente. Chegamos em cima da hora, mas e daí, né? E daí? Será que vale a pena mesmo a gente se matar por causa de 5 minutos de atraso, 10 minutos de atraso? Somos incapazes de lidar e controlar os nossos maus hábitos. A gente tem até boas intenções, mas é só. A gente tenta, mas a gente fracassa. A gente precisa de um algo mais. Para a gente conseguir preparar com antecedência. Para a gente conseguir resistir à tentação. Para a gente conseguir fazer conforme a gente já aprendeu e entende que deve ser feito. Eu fico imaginando, pegando-me como exemplo. Eu sou crente há mais de 30 anos. Eu sou pastor batista há mais de 15 anos. E venho carregando há tanto tempo no peito a dor do fracasso. De ser crente em Jesus, que deveria ser o exemplo para os demais. Mas ao contrário, é vencido em tantos momentos da vida. E a partir de mim eu fico imaginando quanta gente carregando o peso do fracasso no dia a dia. Ah, como eu queria ser diferente. Como que eu queria tratar o meu marido, minha esposa, meus filhos diferentes. Como que eu queria ser um vizinho diferente. Como que eu queria ser mais paciente no meu trabalho. Como que eu gostaria de dar testemunho para os meus vizinhos. Quanta gente carregando o peso do sentimento de fracasso. Tentou, não é por falta de tentativa, mas não conseguiu. A gente nunca vai conseguir sozinho. A gente precisa de um algo mais.
uma fonte de poder superior que nos capacite a fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Precisamos de Deus. Deus quem nos criou com a formatação que temos. E Deus não queria uma criação autossuficiente. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Essa é a regra espiritual que rege o universo. É por isso que sozinho nós somos um fracasso. Sozinhos nós fracassamos, porque o universo tem uma regra espiritual. Deus nos criou para dependermos dEle. Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago 4,6. Mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça é o poder que Deus me concede para fazer as mudanças que eu quero e Ele quer na minha vida. Graça é o poder para mudar. Graça é o poder transformador de Deus. E quando a graça se torna realidade sobre a nossa vida, a palavra diz: o pecado não pode mais dominar a vocês. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. O único jeito de não sermos dominados pelo pecado, pelas nossas compulsões, os nossos vícios, é vivermos debaixo da graça de Deus. O pecado não pode mais ter domínio sobre vós. Romanos 6,14. Porque vocês estão debaixo da graça. Creia, irmão. Creia, meu amigo. Às vezes a gente fala para alguém que tem problema: olha, você precisa ir para a igreja. Não é assim? Alguém que está no vício de droga: olha, procura uma igreja. Alguém que o casamento está quase acabando: olha, você precisa de uma igreja. Alguém que está lá totalmente endividado: rapaz, procura uma igreja. Mas a grande verdade não é isso. Porque muitos de nós já temos uma igreja, mas continuamos a viver uma vida insuportável. A gente não tem coragem de dizer, mas vive uma vida insuportável. A gente precisa então de Deus. O que nós precisamos não é de uma igreja, não é de uma religião. Nós precisamos de Deus. Quando você admite que precisa de Deus, a sua vida começa a mudar. Os que já são crentes em Jesus aqui experimentaram isso. Tem uma canção antiga que diz: desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que eu aceitei Jesus, quando nos colocamos debaixo da graça de Deus, quando admitimos a dependência de Deus, a vida começa a mudar. Então eu não preciso de Sérgio, não precisa mesmo não. Não precisa mesmo não. Mas diz para mim se não tem ainda várias áreas da sua vida que não estão debaixo da graça de Deus. Diz para mim se não há várias áreas da sua vida onde você ainda é dominado pelo pecado. Diz para mim se você tem conseguido andar em santidade e justiça, como a palavra de Deus ensina. Se você tem conseguido, você não precisa de um programa de recuperação. Mas se você é intolerante, se você é dominado pela ira, se você é rude com as pessoas, se você vive remoendo mágoa do passado, se você não se perdoa dos erros que cometeu, se você tem compulsão por comida, por droga, por bebida e tantas outras coisas, se você é mentiroso, maledicente, você precisa de ajuda. Porque isso que você é, ainda conquanto seja crente, não é o que você deveria. Eu me entreguei a Jesus, comecei a mudar, mas estacionei, pastor. Regredi em muita coisa, pastor. Tenho várias coisas na minha vida das quais me envergonho, ainda que seja membro dessa igreja. Então você precisa de ajuda.
Nada novo. Nada novo. Nenhuma nova invenção. Só as orientações da palavra de Deus sistematizadas. Nada novo. Não venha com expectativa de ouvir algo novo. Um lançamento, não temos. Mas o que temos é aquilo que a palavra de Deus nos dá. Sistematizado de uma maneira diferente. Para a gente conseguir vitória. Quantos, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem recebido a ajuda do CR, ou no CR, e tem conseguido vencer algumas áreas da sua vida. Levanta as mãos. Levanta bem alta a sua mão. Dá uma sacada aí, olha em volta. Olha em volta. Deus tem mudado a vida da gente. A começar em mim. Como já disse, coisas que me acompanhavam a vida inteira. Inclusive no ministério pastoral. Que me faziam sentir vergonha de ser pastor. Como é que eu posso ser pastor sendo desse jeito? Para a honra e glória do Senhor, agora eu tenho vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu consigo olhar para minhas ovelhas, num grupo de apoio, e dizer para eles a verdade dos meus sentimentos. Consigo confessar os meus pecados, sem que isso me diminua. Só dá a dimensão exata da minha estatura para eles. De que eu tenho minhas fraquezas, de que eu tenho minhas lutas. O que precisa ser mudado na sua vida? Um hábito? Uma ferida? Uma tendência? Uma dificuldade? Se você é alguém que se sente ferido, Deus diz em Isaías 57:18: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu vejo os seus caminhos, mas vou curá-lo. Ele ainda vai dizer em Mateus 11:28, venham a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está cansado? Está exausto? Tem sentido a vida insuportável? Jesus diz, vem meu filho. Vem. E em mim você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu sei que é difícil admitir. Olha, eu tenho fraqueza com pornografia. Olha, eu tenho fraqueza com masturbação. Olha, eu minto. Eu sou maledicente. Olha, eu sou procrastinador. Olha, eu sou iracundo, ansioso. Quando eu comecei a fazer a minha lista no Celebrando a Recuperação, rapaz, que susto. Eu falei, é PT. Não tem como reformar um cara desse. Seu pastor dorme com esse barulho, né? À medida que eu fui fazendo a lista, eu falei, é PT, não tem como reformar. É difícil a gente admitir. Mas é o primeiro e mais importante passo para a nossa cura. E normalmente começar uma caminhada é mais difícil. Depois ela fica até gostosa, né, Wallace? Depois ela fica gostosa, mas no início é mais difícil. E o convite para você nessa noite é para que você se prepare para essa caminhada. Coloque seu tênis de caminhada, coloque o seu short de caminhada
Coloque a sua camisa de caminhada. Tira aquelas coisas que pesam. E vamos juntos. Sabia que junto a gente vai mais longe? Sabia disso? Você vai caminhar na praia, é um tanto de caminhar. Você vai junto com alguém, batendo um papo gostoso, você vai mais longe. No fim da história, nós somos todos iguais. A diferença é muito pequena entre a gente. O convite para você nessa noite é esse. Não perca essa viagem. Vamos caminhar juntos nesse caminho de recuperação. Atacando uma dificuldade por vez, uma fragilidade por vez, um vício por vez, uma dependência por vez. Não vai mudar tudo de hoje para amanhã. Mas se mudar um pouquinho de nada, já é muito bom. Se for de grão em grão, como é que diz o ditado? A galinha enche o papo. Você vê aquela areia bonita da praia? Grão em grão. E a gente pode, devagarzinho, juntando esses grãos, que vai mudar a vida da gente. Aqui na frente a gente tem várias fitinhas representando os nossos defeitos de caráter, as nossas feridas, os nossos vícios. E aí a gente botou essa cruz aqui para um momento simbólico. Se você quiser, enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar, escolher o seu aqui e botar na cruz de Jesus. Com isso dizendo: Senhor, eu reconheço que não sou Deus. Eu admito que sou impotente. Me ajude. Se você desejar, enquanto nós estivermos cantando, você vai poder fazer isso. Sua morte ali na cruz, carregando a minha Vamos colocar em pé. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo.
Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz. Se você quiser voltar aqui à frente e se ajoelhar simbolicamente aos pés da cruz, pedindo a Ele graça e misericórdia para vencer aquilo que tem te vencido. Vem aqui à frente e nós vamos juntos nos ajoelhar diante do Senhor, suplicando graça e misericórdia dele. Vou deixar na cruz tudo que passou. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a tua cruz vazia para deixar os nossos pecados, as nossas dependências, os vícios, as compulsões, os rombos nos nossos caráteres. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nessa cruz um dia morreu e derramou o teu sangue precioso, puro, perfeito. E hoje podemos, ó Deus, deixar nessa cruz tudo, ó Deus, que nos afasta de Ti. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nessa noite tocou mais uma vez nos nossos corações. E mais uma vez neste lugar nós podemos abrir o nosso coração com transparência e dizer: somos imperfeitos, somos somente humanos. Reconhecer a nossa incapacidade de controlar as nossas vidas e desejar de todo o coração deixar essa brincadeira de estar no seu lugar. Não queremos controlar nossas vidas. Não queremos, ó Deus, estar no seu lugar, no dia a dia, nas resoluções dos problemas, na cura das mágoas, no controle dos vícios, das dependências, das compulsões, dos desarranjos familiares, do descontrole financeiro. Não queremos estar no seu lugar, Pai. Desse jeito não tem dado certo. Durante muito tempo, muitos de nós tentamos, ó Pai, mas não dá certo. E nós te pedimos, rogamos, ó Deus, que o Senhor veja o anseio do nosso coração, o desejo sincero de cada alma nesse lugar, de, ó Deus, deixar o Senhor controlar cada um de nós. De parar definitivamente, ó Deus, de fingir que somos perfeitos, de que está tudo bem, de que não precisamos de ajuda, de que sozinhos nós conseguimos. Senhor, em nome de Jesus, quebra essa barreira no nosso meio, Senhor. Tem misericórdia de nós, derrama sobre tantos de nós que ainda, ó Deus, tentam ser perfeitos, tentam dizer que não precisam de ajuda, fingem até uma ajuda tão superficial. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama a porção dobrada da Tua graça nessa noite, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua misericórdia, para que, ó Deus, de uma vez por todas, possamos quebrar o nosso orgulho, às vezes fingido de humildade. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Abre os nossos olhos, quebra a obra maligna de Satanás sobre nós, Senhor. Que muitas vezes conseguimos uma capa de estar bem, de crentes caminhando. Tem misericórdia de nós e quebra essa obra sobre a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor.
Faz com que cada dia possamos cada vez mais, ó Deus, declarar quais são os nossos pecados. Quanto mais chegamos perto de Ti, mais temos, ó Deus, condições de ver o nosso pecado. E assim, Senhor, nos derramar, como estamos fazendo nessa noite, aos pés da cruz. Deixar aqui, ó Deus, tudo isso, porque não temos condições de carregar. Não temos condições de suportar. Precisamos da Tua mão poderosa nos sustentando e nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor sustente cada um de nós, para que a cada dia, um dia por vez, possamos reconhecer a nossa incapacidade. Possamos reconhecer que não temos como controlar as nossas vidas e rogar sobre nós todos os dias a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, mas nessa noite nós já te agradecemos por toda a vitória que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque estar aqui e declarar somos pecadores, Senhor, e necessitamos da Tua mão sobre nós, já é uma vitória para muitos de nós. Obrigado porque o Senhor nos tirou do nosso lugar, não só físico, mas espiritual, emocional. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chacoalhou, porque o Senhor nos tirou da nossa zona de conforto. O Senhor não nos deixou lá no lamaçal do pecado. O Senhor está nos colocando sobre a rocha de Jesus Cristo. O Senhor está nos limpando. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias que o Senhor já nos tem dado. Eu te rogo, Senhor, por esse ministério nesta comunidade que está só começando, que está sendo plantado. Que essa semente morra, Senhor, para que dê muito fruto. Tem misericórdia de nós. Agradecidos nós choramos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Seu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor. Que tudo eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida e te dirijam ao longo da semana, hoje, para todo sempre. Amém. Quero agradecer a sua presença. Quero convidá-lo para vir quarta-feira ao Celebrando a Recuperação. Começamos a estudar os 12 passos. Estamos estudando sobre a negação. Venha e seja abençoado. Traga os seus amigos que também precisam de recuperação. Ali a porta, à minha direita, a saída, o Diego ou alguém ali está ali para a arrecadação da nossa campanha para o piso do Espaço Kids, o espaço das crianças.
Então, se você quiser deixar ali a sua contribuição, se você desejar usar o cartão de crédito, a gente tem ali a maquininha de cartão de crédito e você pode dar a sua contribuição. Cada metro de piso é R$25. O valor total, não lembro a metragem, mas o valor total gira um pouquinho mais de R$7.000. Se cada um contribuir com 1 metro de piso, a gente vai conseguir comprar o piso do Espaço Kids. A Milena que está lá à porta, então você pode dar a sua contribuição a ela, passar o seu cartão, pode ser em dinheiro, do jeito que você desejar. Não deixe de orar pela sua igreja, não deixe de orar pelos seus irmãos, não deixe de orar pelos voluntários, que tem sido uma bênção muito grande aqui na nossa igreja. Não deixe de orar. Que Deus abençoe, que a sua semana seja próspera, em paz e guiada por Ele. Vá em paz, em nome de Jesus. Te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e estar no seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de